Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está acessando essa aula. Chegamos, então, à nossa última aula, né? Nesse sistema de videoaula, em que nós vamos conversar um pouquinho sobre Moçambique, ok? Vamos lá, então? O que é importante a gente saber de Moçambique dentro desse contexto, né? Moçambique tem uma produção literária bastante interessante, muito forte, bastante conhecida no Brasil, com Paulina Schizani, é, que é uma autora assim, bastante respeitada, amiga da Conceição Evaristo, que vocês já viram aqui na língua portuguesa, que eu trabalhei um poema dela, vocês vão se lembrar, que é o Vozes Mulheres, né? As duas são amigas íntimas. A Paulina Schizani vem constantemente ao Brasil e ela tem conversado bastante, né, sobre literatura, sobre direitos humanos, sobre essa aproximação entre Moçambique, que está no sul do continente africano, e o Brasil. O que é importante nós sabemos de Moçambique e dessa literatura, né? São 3 fases literárias que são importantes. Isso está no nosso material do e-book que eu estou recuperando aqui para a gente poder ter um início, um fio de conversa, né? Vai ser essa fase colonial, a fase nacional e depois essa fase pós-colonial, que eu citei a Paulina Schizani, então ela vai se enquadrar nesse período aí que nós vamos chamar de pós-colonial. Na fase colonial, lá no início, 1930, 1940, nós vamos perceber autores como Rui Noronha, João Dias, Augusto Conrado e Luiz Bernardo Ronuana. A poesia vai se revestir de pioneirismo, não pela forma, mas pelo conteúdo. O que é interessante, porque ela vai destoar um pouco daquilo que é produzido dos outros países de língua portuguesa, como a gente já vem conversando, como está descrito, né, no nosso e-book, né? E o que é mais interessante, né, alguns dos sonetos mostram sensibilidade para a situação dos mestiços e negros, o que constitui a primeira chamada de atenção para os problemas resultantes do domínio colonial. Então ela já vai demonstrar um certo conflito de classes, né, e um conflito étnico que vai acontecer dentro do país. Rui de Noronha vai representar também uma das primeiras tentativas de sistematizar os termos literários, que é um legado da tradição oral africana. E isso é bacana porque vocês se lembram da aula que nós tivemos de São Tomé e Príncipe, que eu falei do swinglar e do ulular, que aparece no poema da Conceição? É esse ulular, né? É essa tradição oral, é esse contar de histórias, aquilo que a gente senta, né, tomando tereré, ou tomando chimarrão, aqui no nosso caso seria muito mais o chimarrão. Eu não tomo chimarrão, mas eu sei que quase todo mundo toma, né? E aí, naquela roda de conversa, o mais velho começa a contar histórias da família, da comunidade, histórias de vida, né? E essa tradição oral africana, ela é uma tradição bastante importante e bastante séria, porque é nessa tradição que boa parte das histórias serão contadas, né? Ok que depois, né, nós vamos ter essa percepção da história que vem para o livro. Eu estou aqui com o livro da Noêmia de Souza, né, que a gente tem trabalhado com obras dela também, estão disponíveis no nosso e-book, no nosso material, e a gente vai falar de um poema dela aqui hoje, né, que é uma autora, assim, ímpar dessa literatura, mas a oralidade é muito presente no dia a dia do africano, né, então, na literatura produzida em Moçambique, isso não vai ser diferente, né. O que é interessante é a gente perceber, né, que é uma literatura que vai se preocupar especialmente como comunicar uma mensagem de cunho político, isso já no período de 1960 a 70, por conta das guerras coloniais, e algumas vezes partidário, né, porque muitos desses autores são ligados a Frelimo, que é a Frente de Libertação de Moçambique, que depois acabou assumindo o poder em Moçambique. Moçambique também passou por uma guerra civil, como foi o que aconteceu com Angola, né? E a gente fala um pouquinho mais sobre isso no nosso e-book. Vale a pena vocês conferirem o material para poder aprofundar um pouco mais e com os links que a gente disponibiliza lá também. O que é importante a gente perceber aqui, né? Que os escritores que mais se destacam na literatura produzida em Moçambique serão Ungulane Bacacossa, o Mia Couto, bastante conhecido, bastante pesquisado, e que frequenta muito o Brasil, ele inclusive tem residência fixa aqui no Brasil também, além de Lisboa e de Maputo, né? O Luiz Carlos Patraqui, a Paulina Schizani, que eu já comentei, já falei, né? O Suleiman Kassamo e a Líria Montpellier, que eu acho ela maravilhosa, né? E nós temos um material na nossa aula, né?
que eu trago um texto da Líria Montpellier, que eu acho que todos valem muito a pena, né? Mas a gente acaba gostando mais de um de outro, né? Mas para o nosso contexto de compreensão de como essa literatura africana em língua portuguesa, no caso de hoje, Moçambique, vai dialogar com a nossa literatura, que é a literatura portuguesa, a nossa seleção, nós tivemos que fazer uma seleção de material. E aí essa seleção se pautou pelo diálogo que pode ser produzido. Eu trouxe uma amiga para conversar com a gente hoje. Olha só quem é. Vamos ver aqui. É uma girafa, né? Por que eu não trouxe antes? Porque nos demais países de língua portuguesa em África, não é porque é África que tem girafa, mas em Moçambique tem girafa. É um animal lindo, maravilhoso, né? Isso aqui não é uma composição que eu trouxe do continente africano, é um artista plástico de Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, que produziu, e eu achei muito bonita a peça, né? E ela acabou parando em casa, né? Mas é esteticamente uma forma de representar, de reverenciar esse lugar que eu amo, né? Que é Moçambique também, né? E que eu tive a oportunidade de conhecer a cidade de Maputo, passei uns dias lá participando de um evento e tal, né? E aí a gente trouxe livros, né? E conversando com o lugar e vendo o lugar, a gente percebe outras coisas, né? Vamos então para um poema da Noêmia de Souza, né? Que está nessa coletânea Sangue Negro, que eu já apresentei para vocês, que é muito interessante, né? Vamos lá. O nome do poema é Poema. Bates-me e ameaças-me. Agora que levantei minha cabeça esclarecida e gritei, basta, condenas-me à escuridão eterna, agora que minha alma de África se iluminou e descobriu o ludíbrio, e gritei 1000 vezes, gritei, basta, armas-me, grades se queres crucificar-me. Agora que rasguei a venda cor-de-rosa e gritei, basta. Condenas-me à escuridão eterna, agora que minha alma de África se iluminou e descobriu o ludibril. E gritei 1000 vezes, gritei, basta. Ó carrasco de olhos tortos, de dentes afiados, de antropófago e brutas mãos de orango, vem com teu cacetete e tuas ameaças. Fecha-me em tuas grades e crucifica-me. Traz teus instrumentos de tortura e amputa-me os membros, um a um. Esvazia-me os olhos e condena-me à escuridão eterna. Que eu, mais do que nunca, dos limos da alma, me erguerei lúcida, bramindo contra tudo. Basta, basta, basta. Olha que interessante essa produção da Noêmia. Ela vai falar sobre a necessidade de lutar contra o colonialismo, né? Que ela vai dizer que basta, que a população está cansada e não quer mais essa violência, né? Que ela é desnecessária, porque agora ela está lúcida, porque os olhos dela foram esvaziados daquela escuridão eterna. Agora os olhos dela estão cheios de luz e ela está olhando para frente e ela está percebendo a necessidade de se libertar dessa violência. Percebam lá no final do poema, né, que nós vamos ter uma estrofe que vai conversar com a gente assim, naqueles versos. Vem com teu cacetete e tuas ameaças, fecha-me em tuas grades e crucificas-me. Traz teus instrumentos de tortura e amputa-me os membros, um a um. Essa é uma realidade que está no mundo todo. Vejamos a discussão sobre a questão do racismo estrutural no Brasil, né? Bastante séria, bastante forte, que tem sido oportunizada, porque nós tivemos a Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino de História de África e o ensino da História de negros e negras no Brasil. Por isso que essa disciplina também ganhou tanta importância e aparece nesse curso, por exemplo, que começou em 2016. É porque lá atrás houve uma luta de movimentos libertários no Brasil. Porque lá atrás nós tivemos também essa questão, lembrando que o Brasil também foi colonizado por Portugal, né? E nós tivemos um processo de ditadura onde o cacetete e as ameaças, as grades, o crucifixo e os instrumentos de tortura que estão descritos assim largamente, né, nos nossos documentos históricos, com vídeos e tudo mais, nos alertam para a necessidade de cuidar do futuro. Então, a Aldo me perdoem, a Noêmia de Souza, no Sangue Negro, ela vai dialogar com essas questões.
ela vai denunciar essa violência do colonialismo, ela vai denunciar essa violência policialesca. Mas a polícia toda é violenta? Não, a polícia toda não é violenta. Mas os instrumentos que o Estado tem, e um desses instrumentos é a força policial, pode se tornar violento. Então ela deixa essa reflexão, que é uma reflexão de 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020. Era muito presente para nós. Nós temos muito o que discutir ainda. Não deixem de olhar os nossos materiais, que estão disponíveis na nossa plataforma. E vamos continuando então com as nossas aulas. Mas essa videoaula é aquela videoaula que a gente chega no final e fala assim, né? Olha, eu acho que a gente conseguiu fazer uma boa luta e valeu a pena. Fiquem bem e até mais.